Olá, como estão vocês? Hoje de novo estou aqui no carro fazendo o vídeo. Estou aqui na Barra do Turvo, São Paulo. Vim trazer minha sogra passar num check-up aqui no cardiologista. Bom, gente, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Eu costumo encher muito linguiça, né? Mas é um enchimento bom, né? Os antigos falavam encher linguiça, talvez os jovens não entendam o que é isso. Quer dizer, eles iam enchendo a linguiça e tinha a parte do invólucro da linguiça, que era a tripa do porco, né? Aquela pelezinha fina, uma pelezinha fina, né? E aí sobrava essa pele, eles não queriam perder, o que eles faziam para encher a linguiça? Aí eles punham qualquer tipo de carne junto, né? Ia misturando gordura, sebo. Até hoje eles põem sebo na linguiça, não sei para quê, só para encher o saco da gente, né? Tem aquelas pecinhas duras, parece uma gordura seca, né? Então por isso que a gente às vezes fala encher linguiça, né? Às vezes você quer encher algum conteúdo, é encher linguiça, mas a gente não faz isso não. Geralmente são coisas sérias que a gente fala aqui, né, a respeito de Deus. Tô olhando ali porque eu vi uns passarinhos ali no pezinho de árvore. Muito engraçadinhos, coleirinha canta que é uma beleza, viu? Muito bonito os bichinhos. Tô tentando pegar uma posição melhor para não bater sol aqui. Bom, gente, vamos fazer nossa oração logo e já vamos pro trecho do Evangelho. Hoje é bem curtinho, né? Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, meu Deus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Tu és o Senhor e nosso Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor Jesus. Faz a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés, Jesus. Entregamos nosso corpo, entregamos nosso espírito, alma e corpo em Tuas mãos, Jesus. Faz deles o que o Senhor quiser. Nós nos entregamos totalmente a Ti, consagramos a Ti. Não aceitamos que o diabo venha cobrar nada de nós, nem os nossos pecados, Senhor. Porque o Senhor pagou na cruz por eles, Senhor. O Senhor pagou pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Então não aceitamos que o demônio venha cobrar. Faz a Tua vontade em nossa vida. Peço a Ti, meu Senhor Jesus, eu sei que o Senhor sempre está presente, o Teu Espírito Santo sopra sobre nós, sopra sobre esta pessoa que está vendo o vídeo, meu Deus. Que ela sinta o Teu poder do Teu amor, que o Teu poder é ligado ao Teu amor, no mesmo nível, a Tua misericórdia, que essa pessoa sinta a Tua misericórdia, o Teu amor, Jesus, que quer salvar, que quer resgatar a todos, mas pena que não todos não aceitam, como diz na Tua palavra, morreu por muitos, né? Por quê? Por que não morreu por todos? Porque nem todos querem, né? E o Senhor não vai desperdiçar o Teu sangue com aqueles que não querem, né? Eu te louvo, te agradeço, Jesus, pelo Teu sangue que nos lava, nos purifica e nos salva. E nós não aceitamos que os demônios venham cobrar os nossos pecados, mas que o Senhor mesmo nos corrija, Senhor Jesus. Nosso pecado, até os nossos pecados, nós entregamos todos a Ti. E não damos liberdade ao demônio para vir cobrar os nossos pecados, a não ser que o Senhor deixe ele como carrasco, Jesus. Como disse o apóstolo São Paulo uma vez numa oração, e até lembrei hoje com a minha sogra, né, que o apóstolo São Paulo fala, um agitador, um perturbador aqui, um atentado que não sossegue, faz confusão e fuxico e briga na igreja, eu entreguei o corpo a Satanás para que salve a alma. Então quer dizer, a pessoa vai padecer no corpo, nas emoções, no espírito, vai padecer na carne para salvar a alma dele, por causa de não se emendar, não se corrigir. Então pedimos que o Senhor mesmo nos corrija, Senhor Jesus, não o espírito maligno. E que o Senhor envie o Teu Espírito junto com essa palavra, Senhor, afastando todo espírito maligno, Senhor, levando a paz a cada uma dessas pessoas que me ouve e que me escuta. Muito obrigado, Senhor, que escutam a Tua palavra, Senhor, que seja o Senhor mesmo a falar, Jesus, em vez de mim. Desde já te louvo mais uma vez, te bendigo e te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. Bom, gente, vamos lá na palavra, está em Marcos, a boa nova de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, né? Segundo o apóstolo separado, por isso que São Marcos, separado. O Evangelho é de quem? A boa nova é de quem? De Jesus Cristo. Não nossa, não é a minha opinião, não é a minha opinião. Vamos ver o que Jesus diz. A opinião de Jesus é que conta. Às vezes a gente erra por desconhecer, mas a gente vai procurando conhecer e vai acertando e pede perdão quando enxergar o erro, né? Então está lá em Marcos 3, do 13 ao 19. Jesus, depois disso, subiu ao monte. Ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus tinha mais de 1.000 discípulos, né? Tinham vários discípulos, né?
E aqui quando fala que ele subiu ao monte, se você pegar no outro evangelho lá, Lucas 6, 12 ao 16, você vai ver que ele subiu ao monte e passou a noite lá no monte em oração. Ele passou a noite em oração, gente. E se Jesus fez isso, imagine nós para tomar uma decisão. Às vezes a gente toma uma decisão de qualquer jeito e acontece o quê? Como o povo fala, dá com os burros na água, né? E é o que acontece com a gente. Então vamos sempre orar e consultar o Espírito Santo, consultar Deus, e aí nós tomamos a nossa decisão. Não vamos esperar Jesus ficar falando audível, escrever um letreiro luminoso para você, não. Aí você toma a decisão, depois que você falou com ele. E com certeza você vai tomar a decisão acertada pelo Espírito Santo. Teu anjo da guarda pode ajudar também, entendeu? Então se uma coisa começa a dar errado, você não insista não. Porque é Deus que está te bloqueando. Então Jesus subiu ao monte, orou a noite inteira, depois desceu, o que ele fez? No meio daqueles povo todo, daqueles discípulos todos dele. Ele chamou 12, designou 12 entre eles para ficarem em sua companhia, para andar mais próximo dele, né? Então aí Jesus escolheu, né? E Jesus, ele os enviaria a pregar, curar todas as doenças e com poder expulsar os demônios. Tá vendo? Os discípulos dele. Hoje tem gente que é discípulo que pode expulsar os demônios também, se tem essa fé em Jesus Cristo, como ele falou, né? Lá em Marcos 16, 14 ao 19, vocês viram o que Jesus falou. Aqueles que crerem farão as coisas que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Se não temos feito é porque não cremos nele. Alguma das coisas nós já vimos acontecer lá que Jesus falou, né? Na nossa caminhada. Mas ainda está faltando e eu estou orando para crescer espiritualmente, para cumprir integralmente o Evangelho, o envio de Jesus Cristo como discípulo dele, né? Como seguidor dele, como cristão verdadeiro, né? Então eles enviaram a pregar o quê? Anunciar o quê? A boa nova, o Evangelho da salvação, que no sangue de Jesus não interessa o que você fez, o pecado que você fez, não se entrega ao desespero e ao demônio. Fala, não, Jesus pode me purificar e me lavar, e acredite nisso. O pior bandido, eu já vi satanista, pessoas que serviam o demônio vários anos, conversavam com demônios de madrugada, depois que conheceu a verdade, ser liberto. Pagou um preço caro na carne, mas foi liberto. Então, se um cara que servia os demônios afrontava Jesus conscientemente, imagine você que pecou assim, alargado, sem consciência, sem estar no mundão, porque o mundo diz que é bom. Vamos fazer tudo o que eu quero, meu corpo, minhas regras, vou fazer o que eu quero. Você está feliz? Então faça. Conversa fiada isso aí. Isso aí detona a sociedade, destrói tudo e destrói você também. Então ele falou assim, aí Jesus escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, tá vendo? Nenhum desses era irmão de Jesus. João é o irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, tá vendo? O outro Tiago também não é irmão de Jesus. Tem gente que insiste em dizer que Jesus teve irmão e que Nossa Senhora teve filhos e filhas. Teve uns 24 filhos a mãe de Jesus. Vai tomar banho, vocês não entendem nada de santidade, quem fala isso. Ela era um jardim fechado, lacrado. Só teve Jesus, ali foi o trono de Jesus, o ventre dela, a arca da nova e eterna aliança. Não teve mais filho nenhum, não teve relação com homem nenhum. Não falem bobagem sem vocês conhecerem, que vocês chegam lá diante de Jesus, vocês vão pagar por isso. Respeita a mãe dele, respeita a nossa mãe espiritual, a nova Eva, que sofreu pra caramba. Deve ter chorado até lágrima de sangue, vendo o filho morrer daquele jeito e ela ficar quietinha, porque sabia que era por esses ingratos que iam falar mal dela ainda. Então, e se você ler na outra versão, você vai ver aqui mais para baixo, nós vamos ver talvez no Evangelho de amanhã, onde diz assim, que eles falam lá, sua mãe e seus irmãos procuravam Jesus. Aí aqui os estudiosos, vocês querem saber mais que teólogos, estudiosos que leem, que buscam os manuscritos, que entendem aramaico, que entendem hebraico, estudam lá latim, tudo, para falar as coisas. Olha o que eles dizem aqui no asterisco embaixo. Seus irmãos, nem o hebraico, nem no aramaico possuíam uma palavra para primo, empregavam para isso o termo irmão. Tá vendo? Então não falem besteira, gente, respeita a mãe de Jesus. Se não sabe, fecha a boca. Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariote, que o entregou. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe tua vida. Nós vamos fazer vídeo aí, se vocês der ideia também nós vamos fazer.
E eu estou pedindo ao Espírito Santo que me ilumine, que traga os temas que Ele quer, que o Senhor Jesus quer. Que eu seja a voz, o rosto, o olho de Jesus, que os meus olhos sejam os olhos de Jesus, entendeu? Que minha voz seja a voz dele. Falei para ele. Falei, algumas seitas, algumas religiões, né? Dizem assim, né? O Espírito vem lá, o guia, e chama inclusive eles de cavalo, todo, e toma o corpo, a voz, né, e tudo, e dá conselho, e faz as coisas deles lá, a religião deles. Eu não vou falar mal, cada um escolhe a religião que quer. Não pode perturbar e atrapalhar os outros, fazer mal para os outros, né? E aí o Espírito chama, inclusive chama eles de cavalo, né? Eu não tenho nada com isso, eles aceitam, cada um é cada um, né? Se o cara quer ser satanista, quer ser endemoniado, vai ser, mas não perturba os outros, cumpre as leis civis, né? Nós temos que obrigar que eles cumpram as leis igual todo mundo. E então eu falei, Jesus, se eles lá usam tudo, os guias dele, que o único guia meu é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Então se eles aceitam tudo e o Senhor me chama de filho, muito mais eu cedo o meu corpo, minhas mãos, o meu rosto, a minha voz, para que o Senhor use, Senhor. Não sou santo, não sou digno, mas acredito no poder do teu sangue derramado na cruz, Jesus, né? Que o Senhor pode transformar um santo do pau oco de santo de verdade. E o Senhor pode usar como o Senhor quiser o meu corpo. Santifica, ajuda a me santificar, eu vou me esforçar pela minha parte. E o Senhor usa a minha voz para levar a tua mensagem de salvação, que o tempo é breve. Tá bom, gente? Então a gente vai pedindo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, que Ele fale o que Ele quiser. E na hora que Ele quiser, Ele vai falar através de mim, que chama-se palavra de ciência. E eu vou falar, vou abrir minha boca e vou falar, não vou ficar mais quieto que o tempo hoje. Deixa qualquer falar, tá louco, tá isso, tá aquilo outro, é fanático, é teoria da conspiração. Por mim não tem problema nenhum, pode falar o que quiser de mim. Eu até mereço que falem mal de mim. Tá? Como dizia o meu pai lá, um pessoal da família que falava assim, falem mal, falem bem, mas falem de mim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Tchau, gente. Até a próxima e fique com Deus.